Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Cultura, economia, política e os caminhos que unem todas as rotas do desenvolvimento. Conexão Campina, com Edson Pereira. Muito boa noite, meus amigos. Estamos chegando a partir de agora com Conexão Campina, aqui na sua TV Nordestina, canal 179, pela rede BrisaNet de TV. Imagens nesse momento da frente dos estúdios da Abílio José, aqui da TV Nordestina, em frente ao monumento do Sesc Centenário. Nós estamos com imagens do Açude Velho, cartão postal de Campina Grande, neste fim de semana que pegou Campina Grande e a Paraíba de calças curtas, com frio e com chuvas. Estranhamente, no mês de setembro, ainda estamos com essa precipitação de chuvas e frio, principalmente em todo o compartimento da Borborema. E aí vocês estão com as imagens da TV Nordestina. Quem foi o cinegrafista, produção? Foi Rebeca. A Rebeca já está aí tentando tomar teu lugar, Viskelton. Cuidado. Boa noite a você, eu sou Edson Pereira e até às 20 horas estaremos juntos com o Conexão Campina, dentro da programação da TV Nordestina, trazendo o que se tem de melhor em termos de opinião, de entrevista, de debates, conectando Campina Grande, a Paraíba, o Brasil e o mundo. O Conexão Campina você acompanha pela TV Nordestina, canal 179, da rede BrisaNet de TV, mas também você acompanha pela Sul TV, canal 179, com cobertura internacional. Tem também a Limex World TV, /TV Nordestina, a TIP Brasil, mais de 2.000 provedores parceiros para São Paulo, Rio, Espírito Santo e Paraná. Tem também a MultiTV, que é a parabólica digital. Tem a Stone TV, TV digital para provedores, a NX Play, integração com plataformas de conteúdo com Noggin e Paramount. E também a Link Telecom, que é a operadora de TV por assinatura, onde você pode acompanhar também pelo YouTube, youtube.com/TV Nordestina Oficial, e pelo portal pagina1pb.com.br. Estamos juntos e vamos dar prosseguimento ao programa, mas a gente traz nesse momento o ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Meus amigos, no ponto de vista de hoje, eu volto o tema para a política da Paraíba. A política da Paraíba, que em 2024 teve as eleições municipais e os palanques não foram desmontados, como é uma tradição em Campina Grande, principalmente, mas em toda a Paraíba. A capital paraibana também não desmontou o seu palanque e nós estamos há mais de um ano das eleições de 2026, mas o clima, diferente do que a Paraíba vivenciou nos últimos dias, é extremamente quente. Isso por quê? Porque na semana passada, o prefeito de João Pessoa, ex-governador da Paraíba, ex-vice-governador, ex-senador Cícero Lucena, abriu um rompimento com o PP, o seu partido, e anunciou a saída do partido, sentou para conversar com o governador João Azevedo e explicou que é candidato a governador, com ou sem o seu apoio, explicou que deseja votar no governador. Não foi muito bem recebido essa proposta de Cícero
por parte de João Azevedo, que caiu no encantamento da cobra. E aí o que acontece? Esse encantamento faz com que João possa estar abrindo, inclusive, mão de um apoio tão importante do prefeito da capital paraibana para a sua campanha ao Senado. João Azevedo não recebeu muito bem essa situação, inclusive porque não aceita que aliado seu vote no candidato ao Senado da oposição, que no caso é o senador veneziano, presidente do partido, inclusive, que Cícero Lucena deve filiar-se, que é o MDB. Cícero já declarou apoio a veneziano e espera declarar apoio a João Azevedo, mas deixou muito claro, só vai apoiá-lo se ele quiser. João Azevedo disse, inclusive, que não abre mão do voto, mas não sabe se ele conseguirá pedir voto para 2 senadores diferentes. Isso só o tempo vai dizer. Mas chamo a atenção para 2 questões bem nítidas. Se de um lado já se tem como certo a candidatura de Lucas Ribeiro ao governo do estado, sucedendo João Azevedo, e do outro nós temos a candidatura de Efraim posta pelo a Federação União Progressista, IPL, e a candidatura de Cícero Lucena, nós estamos, nesse momento, sem o bairrismo que tanto chamou a atenção de eleições anteriores em nosso estado. Nem Lucas Ribeiro conseguiu empolgar em Campina Grande o seu nome para que pudesse, por ser de Campina, por proporcionar a Campina Grande a volta de um campinense ao governo do estado, ele já deveria estar liderando de lapada as pesquisas do município. Não é o que acontece. Me parece que o bairrismo em Campina Grande não está sendo colocado em torno do nome de Lucas Ribeiro. Claro que na questão de marketing isso vai passar a ser explorado em um certo momento da pré-campanha ou da campanha, mas até o momento não houve uma empolgação dos campinenses com o nome de Lucas Ribeiro. Fato também muito importante para Cícero, que é prefeito da capital por 4 mandatos e, claro, que lidera as pesquisas em João Pessoa, como lidera as pesquisas em toda a Paraíba, mas não com a forma disparada que se imagina dentro da capital paraibana, por ter um prefeito atuante e por ter 4 mandatos à frente da capital paraibana. Essas 2 singularidades, se é que se pode chamar 2 singularidades, mas eu boto por quê? Porque são questões separadas, que só são juntadas quando nós tivermos a aproximação das eleições. Mas a singularidade de Campina Grande e a singularidade de João Pessoa, em relação aos seus 2 principais nomes, deixa um discurso para os marqueteiros, como deixa também um discurso para os seus opositores. Ora, porque faltando 1 ano para as eleições, o homem identificado com a capital paraibana, que por 4 vezes foi seu prefeito, não é disparado na liderança, e em Campina Grande principalmente, que volta a ter a chance de ter um governador. O último governador de Campina Grande foi Cássio Cunha Lima. Eu não conto essa questão de vice assumir, porque aí é periódico. Mas Lucas tem a possibilidade real de ser governador da Paraíba a partir de abril e de, se eleito, ser governador da Paraíba por 4 anos. O que acontece? Esse campinismo, esse movimento bairrista de Campina Grande não chegou ainda. Pode chegar, como eu disse, mas por não ter chegado, faltando 1 ano para as eleições, é de se analisar, e os cientistas políticos é quem vão, no futuro, colocar o que é que está acontecendo. Isso é papel para os marqueteiros, isso é papel para os analistas políticos. Para mim, um simples mortal, é o papel de apontar o que é que está de errado. E, na minha concepção, esses 2 erros precisam ser analisados. Esse é meu ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico.
Bem, meus amigos, hoje eu tenho o prazer muito grande de entrevistar o nosso convidado de hoje, que é uma das figuras mais respeitadas no meio acadêmico, não de Campina, mas da Paraíba e do Brasil, com um trabalho muito forte em benefício da ciência, da tecnologia. Eu entrevisto hoje o professor Misael Moraes, que é graduado em Engenharia Elétrica. Me permita ler o currículo, que é grande. É graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Paraíba, tem mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado na área de concentração, área de processamento de informação pela Technische da Universidade de Stuttgart, na Alemanha. Foi pesquisador e professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Paraíba. Atualmente é professor da Universidade Estadual, da UEPB, e coordenador do NUTS, que é o Núcleo de Tecnologia Estratégica. E tem afinidade nas áreas de manufatura aditiva, circuitos eletrônicos, microtomografia computadorizada, entre outras coisas. Professor Misael, que também já foi secretário estadual de administração no governo de Cássio Cunha Lima e tem uma longa carreira acadêmica. Professor, prazer recebê-lo. Eu já lhe dou boa noite perguntando: uma vida acadêmica dedicada à ciência e à tecnologia que chegou ao NUTS. Nos explique. Primeiro fale de sua vida acadêmica, mas nos explique o que é o NUTS e a importância dele para Campina, para Paraíba. Boa noite. Boa noite. Eu entrei na carreira acadêmica em 1970. Em 1970 eu fui professor num colégio de Bananeiras, né? E de 70 até agora já passaram 55 anos em sala de aula. 55 anos, já faz um tempo. É uma história. É uma história. O NUTS, ele é uma espécie de hub que integra, né, os conhecimentos da universidade com a indústria e governos. Ele faz esse papel, né, tenta transformar o conhecimento tecnológico e nasce nas universidades em um produto que a sociedade possa perceber. O nosso foco de desenvolvimento é sempre focado observando que a tecnologia esteja a serviço de pacientes, no caso, saúde. Esse trabalho do NUTS, a criação do NUTS, eu participei da criação do NUTS. O NUTS já está com quase 2 décadas aqui em Campina Grande, né? Nasceu aqui e nasceu de um debate e começou em Brasília, né? Eu participei, acho, nos anos, na década retrasada, no segundo governo de Lula, eu participei de um evento em Brasília onde se discutia os grandes eventos tecnológicos que estavam surgindo naquela época na área da saúde, né? Mas só se falava em medicamentos, na área fármaco, só se falava em medicamento. E eu levantei uma questão que na área de medicamento as coisas são muito bem controladas, muito bem observadas, e vários laboratórios públicos, como por exemplo a Fiocruz, Butantan, nessa área de medicamentos, e é uma área assim, um setor muito bem regulado, muito bem controlado. Por exemplo, o medicamento é prescrito por um profissional da saúde, que é um médico, e você só encontra o medicamento em uma farmácia, em uma loja especializada em medicamento, com um farmacêutico do lado do balcão. Diferente das tecnologias de dispositivos, como, por exemplo, um medidor de pressão. Quase todos nós temos um medidor de pressão em casa. E pode não ter sido o método que recomendou o uso e a aquisição daquele dispositivo. E o resultado do dispositivo faz muitas vezes com que alguém ingere aí uma droga para melhorar, reduzir pressão e tal. E aquele equipamento está devidamente estudado, você acha para vender em supermercados, não é numa loja especializada. Então, eu levantei essas questões e, a partir daí, né, nessa época, lá no segundo governo de Lula, a discussão, o resto do dia, ficou em torno de dispositivos médicos para a saúde, né? Passado uns meses, eu fui convidado, né, pela FINEP se eu não toparia montar um laboratório focado
em tecnologias para a saúde. Então, nós montamos o laboratório, recebemos um aporte da FINEP, montamos esse laboratório aqui na UEPB, na época, então, era a professora Marlene, a reitora, né, montamos esse laboratório, fizemos convênio com institutos internacionais, como, por exemplo, Fraunhofer, na Alemanha, na cidade de Kaiserslautern, né, um instituto muito famoso, o Fraunhofer. Né? O Fraunhofer, se você não sabe, é a detentora da patente do MP3. Né? Pois bem, eles têm um instituto só focado em tecnologias para a saúde. Fizemos uma parceria com eles para que houvesse transferência de conhecimento e a gente não começasse do zero, já começasse num patamar. Fizemos tudo isso, fizemos também parceria com institutos nos Estados Unidos, na Califórnia, outros institutos nos Estados Unidos. Daí nasceu o NUTS lá na década retrasada. Nós estamos já com 2 décadas. Mas é isso, o papel do NUTS... Eu, inclusive, vejo aqui clientes e parceiros de mais variados locais e internacionais. Né? Nós temos aí a Universidade de San Diego, né? Eu estou pegando aqui exatamente, Fraunhofer está lá em cima da Alemanha, lá em cima, San aí, Diego, empresas privadas, John Hopkins, não sei se está aí, mas John Hopkins nos Estados Unidos, em Washington, né? Tem várias, Tecnália na Espanha. E eu vou aproveitar a sua história, primeiro porque eu conheço a sua história, e o senhor é muito dos que vivenciaram a transformação de Campina Grande em uma área tecnológica, referência tecnológica, não só para a Paraíba, para o Brasil. Qual a importância daquele feito histórico de vocês que levaram o curso de engenharia elétrica à excelência, o curso de computação à excelência, a Universidade Federal de Campina Grande da Paraíba à excelência? Qual a importância daquele momento para o que vivenciamos e para o que Campina Grande se tornou? A história, ela não é montada instantaneamente, ela é montada em passos, em degraus. Né? E nós, a Campina Grande tem uma história muito bonita, ela vem crescendo em passos. Né? De repente chega um momento, e às vezes acontece, e se não houver uma resiliência mais forte, ela pode até não alcançar. Aconteceu isso, por exemplo, com os fogões de micro-ondas. Campina Grande, quando ninguém ouvia falar em fogão de micro-ondas, o professor Tejo, na engenharia elétrica, ele construiu um fogão de micro-ondas naquela época e morreu por ali. Né? Porque não alcançou todas as etapas de um produto para chegar no mercado. A proposta do NUTS é alcançar toda a escala possível a diferença daquele momento para hoje. Alcançar todas as etapas que são necessárias para que um produto chegue na sociedade. O BINA foi criado em Campina Grande. A tecnologia que hoje nós temos para detectar quem está ligando para a gente surgiu em Campina, não é isso, professor? Exatamente. Então, aquele momento diferencial é que parava ali, se fazia uma pesquisa, se descobria, na academia ficava. Mas o NUTS, ele vem exatamente para interligar a academia aos setores privados e públicos para não parar o produto. Exatamente. Olha, um produto para chegar na sociedade já está muito bem desenhado como ele chega lá. São 9 passos. Quando um estudante faz um TCC, ele está numa escala 1 lá embaixo. Ele já é um começo de uma tecnologia, mas ele tem que passar pela 1, pela 2, pela 3, até a terceira é a validação de conceito de um produto. Depois desse passo do 3 até chegar no final, são 9 passos. No 9º passo, aí o produto chega no mercado. Está aí, está mostrando aí. A ideia, aí a pesquisa básica. Exatamente. Depois do protótipo, vem a validação, até ele chegar como sendo um produto para entregar. E nós seguimos essa escala toda. E para quem passou pela academia sabe a dificuldade que é de se ter acesso ao setor econômico para viabilizar a ideia. Daí a importância de uma estratégia que você tem de parceria, parcerias estratégicas. Essas parcerias estratégicas não somente com o governo, nem com a academia, mas principalmente com o setor produtivo, com a indústria. Por você ter uma ideia, a gente mantém uma pessoa em São Paulo
só fazendo essa relação com a indústria. Essa pessoa faz a relação, passa para a gente e a gente, então, avançamos junto à indústria para podermos entregar um produto final. Professor, não é novidade para ninguém que Campina Grande é polo de saúde. E nós temos a mão de obra, que é muito qualificada pela universidade, mas o NUTS também possibilita essa melhoria nas questões relacionadas à saúde. O foco da gente, como eu falei, o foco nosso é transformar a tecnologia a serviço de um paciente, né? A serviço de um paciente. Então, a gente procura sempre soluções, não somente a formação humana para atender essa tecnologia, mas encontrar soluções que sejam acessíveis a um paciente. Soluções que atendam à necessidade e cheguem ao paciente. Para você ter uma ideia, nós temos hoje, dentro do hospital de trauma, a gente tem um espaço, um espaço laboratorial dentro do hospital, e o hospital é um grande laboratório. Você vê vários problemas. Observe bem, o médico, o profissional da saúde, sabe exatamente que tecnologia eles precisam. Ele sabe exatamente. Ele pode não saber fazer a tecnologia. Esse laboratório? Tem vários laboratórios. Tem vários laboratórios espalhados, é um deles. Porque esse aí, acabou de mostrar, ele representa uma transformação da saúde pública, uma transformação digital na saúde pública, né? A interoperabilidade, né, e a transformação digital passa por tudo isso. Passa pela informática, passa pela digitalização na saúde, né? E vocês tiveram um papel muito forte, muito importante dentro da questão da Covid. Até porque a humanidade foi pega de surpresa e novas tecnologias precisaram aparecer, inclusive novos conhecimentos precisaram ser adquiridos exatamente para que pudesse se combater a Covid. Qual foi o papel do NUTS nisso? O NUTS teve um papel muito importante, por exemplo, nas EPIs, né, de proteção individual, né, os equipamentos de proteção. Na época, nem máscara tinha no mercado, nem face shield tinha no mercado, e o NUTS, na época, conseguiu produzir cerca de 100 mil face shields e nós distribuímos pelo Nordeste todo. Hospital, corpo de bombeiro, tudo isso recebeu esses EPIs e foram fabricados pelo NUTS. Hoje se você entrar em qualquer hospital público desse país, qualquer hospital público, você vai encontrar um equipamento com o nome do NUTS. Porque ao montar os leitos de UTI para a pandemia, faltava um dispositivo médico que os países que forneciam para o Brasil não estavam mais fornecendo. Também não tinha mais como fornecer, porque eles estavam preocupados com eles, né? A farinha pouco, primeiro meu pirão. Era o que estava acontecendo. Claro. Farinha pouco, primeiro meu pirão. E o NUTS entregou a todas as unidades de hospitais dessa federação. Em qualquer hospital público do Brasil, o central, você vai encontrar. Aí nós temos um ventilador. Volta, aqui você encontra esse ventilador que foi desenvolvido. Que foi importantíssimo na pandemia, né? Esses 10 aqui é um desfibrilador cardíaco, né? Para membro de. Volta a outra, Léo. Né? Isso. Esse monitor, por exemplo, esse monitor nós entregamos, né, 4.764 ao Ministério da Saúde. E ninguém iria vender. Quem fornecia isso, na verdade, era a China. E a China deixou de fornecer. E tinha várias informações, e alguns desses equipamentos em aeroporto, na transição e vinha lá, no transporte e vinha, e o país onde chegava pegava e dizia, e não sai mais não. Dentro aconteceu do que o senhor disse, pirão, pouco pirão. Né? Da farinha, meu pirão primeiro. Meu primeiro. Porque era a busca pela salvação. Nós não estamos recriminando ninguém, eles estavam querendo se salvar também. Agora, olhem bem o que é a importância de você ter dentro da academia algo que foge da burocracia natural, né, professor? E tem a sua independência. Independência que eu acho que é o grande segredo do NUTS, é ele fugir da burocracia pública para ser um órgão independente que lida com tudo, com todos e com tudo, não é isso? Exatamente. O NUTS tem essa proposta, né, de entregar umas soluções tecnológicas na área da saúde à sociedade. E até o final nessa proposta. Nós vamos a um rápido intervalo, porque depois do intervalo nós vamos falar da atual, o que é que está se trabalhando, quais os pontos principais para o futuro do Núcleo de Tecnologia Especializada em Saúde
aqui em Campina Grande, dentro da UEPB. É rapidinho. Estamos apresentando Conexão Campina, com Edson Pereira. A programação da TV Nordestina tem o apoio cultural das marcas a seguir. Em Montadas e região, a melhor opção para sua feira é no Almeida Supermercado, com uma ampla variedade de produtos e gêneros alimentícios, com açougue próprio, carnes de primeira qualidade, frios congelados, embutidos e queijos sempre frescos. Economia sem limite, com as melhores promoções, grande variedade de produtos, trabalhando com todos os cartões de crédito. Entrega a domicílio, preço e qualidade no atendimento. Rua José Cirino da Silva, 421, Montadas, próximo ao cemitério. WhatsApp 83988203989. Acompanhe no Instagram promoções diárias. @Super Almeida Montadas. Você talvez nunca tenha entrado no Mosteiro Santa Clara, mas pode ter certeza, alguém lá já rezou por você. Há 75 anos o lugar foi construído no coração de Campina Grande e agora aquelas paredes que abrigam tanta fé precisam da sua ajuda. Doe qualquer quantia pela chave Pix 83 993 38 55 23 ou pelo QR Code que aparece na tela e ajude a reformar o Mosteiro das Clarissas. Sua ajuda é muito importante neste momento. Saber o motivo de tanta alegria? Essa dupla perfeita pra você. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e tenha muito mais diversão. Cuidar da saúde é Brasil demais. Vacinar crianças e adolescentes na escola também. Vem, todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Vem todo mundo vacinar. É hora de vacinação nas escolas em todo o país. Mantenha a caderneta dos menores de 15 anos sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Ei, você tá aí, ó, toda terça. Vou lhe contar que eu tenho algo pra dizer. Repente eu vou fazer pra poder te explicar. Liga a TV e no instante vai saber a melhor programação carregada de emoção. E se quiser pode anotar. Tem podcast, tem música e alegria. Tem notícia todo dia, tem forró e educação. Nossa cultura tão repleta e tão bonita. Tem um mundo de Campinas sem sair do seu sofá. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. TV Nordestina, de Campina para o mundo. Voltamos a apresentar Conexão Campina, com Edson Pereira. Muito bem, voltamos com o Conexão Campina, imagens da frente dos estúdios Abílio José, inclusive tem que botar uma iluminaçãozinha maior. Atenção, Energisa, vamos melhorar, porque tá escuro à frente. O cartão postal de Campina Grande, nós sabemos que o Açude Velho tem uma representação muito grande, uma importância grande no dia a dia da nossa capital do trabalho. Comigo hoje nós estamos com o professor Misael, que está à frente do NUTS, que é o Núcleo de Tecnologia Especializada na Saúde, e que está dentro da Universidade Estadual da Paraíba, interligado com o curso de computação. E tem um papel fundamental, algumas perguntas precisam ser feitas,
E o senhor tem uma vida acadêmica nas duas principais universidades de Campina Grande, a Universidade Federal e a Universidade Estadual. O senhor foi professor na Federal e hoje é professor na Estadual, mas também teve, dentro daquele grupo de professores da Federal, a importância de elevar o curso de engenharia elétrica ao que ela se tornou uma referência internacional. Eu lembro bem, quando se falava em engenharia elétrica, era a referência. Por que o NUTS, que tinha tudo para surgir dentro da Universidade Federal, pela sua ligação, por ser uma instituição federal, por ser uma instituição ligada ao governo com mais recursos, ela foi para a estadual. E lá, a nossa querida e destemida Universidade Estadual da Paraíba. Bom, trabalhar com saúde exige que você tenha soluções e inovações localizadas, local. A Universidade Estadual ela é muito mais focada nas questões locais, regionais, do que a gente sabe muito bem a federal. Além disso, a Universidade Estadual ela tem praticamente todos os cursos da área da saúde, exceto medicina. Isso. Então era um grande laboratório para quem estava vindo querendo porque trabalhar. Nós temos odontologia, enfermagem, fisioterapia, ciências biológicas. Tem uma infinidade de cursos na área da saúde, só não tem medicina. Só não tem medicina. Então eu achei o ambiente, o ecossistema da UEPB era muito mais rico para isso. A tecnologia, a gente podia trazer. Eu estava vindo uma tecnologia e podia trazer outros, fortalecendo o curso de computação, que nós fizemos, fortalecer o curso de computação. Se você observar o curso de computação, na nota de corte do Enem desse ano, foi a maior nota do país, dos cursos de computação. Foi a maior nota. Bem a importância, e no estado da Paraíba, bateu o curso de medicina. A seleção foi muito boa. Muito forte. Muito forte, muito boa, muito forte. Então, eu achava que, tendo um ambiente, um ecossistema, onde você tinha muito conhecimento na área da saúde, muita atividade na área da saúde, isso iria enriquecer muito. E foi por isso que nós fomos para a UEPB. E que eu sei que até o convite da Federal teve. Nós tivemos na Federal, mas eu achei que a estadual poderia responder melhor a essas questões. Assim como, por exemplo, um hospital. Nós conseguimos entrar dentro de um hospital e temos uma unidade nossa dentro do hospital. É uma riqueza muito grande, muitos problemas. Como eu estava dizendo anteriormente, o médico sabe exatamente o que ele está precisando. Ele pode até não saber fazer o dispositivo médico, mas ele sabe dizer: eu preciso de um equipamento que faça isso. E a gente sabe fazer, mas não sabe o que fazer. O engenheiro sabe fazer, mas não sabe o que fazer. O que precisa. Então, junto com o pessoal da saúde, a gente consegue encontrar soluções. Professor, é importante essa interligação, e o NUTS, ele serve para isso, para ir de encontro à necessidade da saúde. E eu lhe faço a seguinte indagação. Dentro da saúde pública que nós temos hoje, dentro da saúde de todo o Brasil, o NUTS, dentro do sistema de indústria da saúde, qual é a importância em termos de governo federal? Olha, do ponto de vista, você está me perguntando, nós somos o único laboratório, né, ligado entre aspas, mas o Ministério chama laboratórios ligado a ela, ou oficializado por ela, mas não é dela. Por exemplo, Butantan, Fiocruz, vários laboratórios, não pertencem ao Ministério, mas o Ministério considera laboratórios ligados a eles. A dizer o seguinte, que o Ministério faz encomenda direto, sem participar, sem haver necessidade de licitações, etc. Nós somos o único laboratório de dispositivo médico considerado oficial pelo Ministério da Saúde. O único no país. Isso nós temos, né? Isso nós temos, além disso, também nós temos todas as certificações que necessárias são para desenvolvimento de dispositivos médicos. Um produto produzido pelo NUTS, ele pode ser enviado para qualquer lugar do mundo que tem a certificação. Tem a certificação. Nós temos certificação, está mostrando aí, ó, BPF, é dada pela Anvisa, estão lembrados muito bem, uma das vacinas ia para o mercado, e tem autorização da Anvisa. Nós temos autorização para produzir dispositivos médicos. Nós temos também certificação da ISO, uma certificação internacional. E temos certificação de qualidade. São as 3 principais certificações para que você possa trabalhar. Não vai ter problema. Não vai ter problema. Porque vocês têm que seguir
todo um ritual determinado por lei. Tem todo um rito, você tem que seguir todas as regras até colocar um produto que é da saúde, e esses produtos da saúde tem várias classificações, tem classificação 1, 2, 3 e 4. 3 e 4 são dispositivos que cuidam da vida de um paciente. Por exemplo, um ventilador mecânico é classe 3. É classe 3. Esses dois aí, 3 e 4, é extremamente rigoroso, né, você ter a certificação. E nós temos certificação para 3 e 4. Pode ser até que alguém aí tenha para classe 1. Classe 1 são pequenos dispositivos e não tem interferência na vida de um paciente. Tá certo? Classe 1. Você não precisa ter muito rigor, né, na sua aprovação. Basta você simplesmente cadastrar esse produto no site da Anvisa. O 3 e o 4 não. A Anvisa vem local, vem olhar o produto, manda para outros laboratórios para verificar se aquilo que você está fazendo e você disse e alcançava aqueles resultados, se em outros laboratórios terceirizados, e você não sabe nem quais são, se realmente aquilo é cumprido. E eu lhe pergunto, como é que vocês trabalham em relação à questão de patentes? Nós seguimos todo o rito de patente e a Universidade Estadual tem. A universidade tem antigamente chamava NIT, né? Era o NIT, o Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade, que faz nosso registro de patentes. Nós temos várias patentes nessa área. Todos os desenvolvimentos que a gente faz sempre geram uma patente. E nós hoje trabalhamos, né, nessa área de saúde, nós trabalhamos como unidade Embrapi, né? Trabalhamos com lei de informática e a lei do bem. As empresas usam esses artifícios, né, de incentivo ao desenvolvimento e à inovação tecnológica. E a importância disso, porque se trabalha, mas tem que ter recurso. A geração de emprego e renda, a geração de movimentação financeira. Olha, não existe almoço de graça. Claro. Não existe, né? Tudo tem que ter o seu financiamento. Quer dizer, não existe um projeto no NUTS e não tem um financiamento por trás. Então, isso tem um efeito muito grande, um efeito social, tá certo? E também uma resposta muito, muito grande ao Complexo Industrial da Saúde, é um programa do governo federal para estimular a indústria da saúde no país. A indústria da saúde não somente na área fármaco, mas na área de dispositivos. E cada vez mais a área de dispositivos médicos é penetrante na vida de um paciente. Sistema de monitoramento, né, de pacientes. Nós hoje monitoramos no Brasil, nós temos uma plataforma que monitora cerca de 3 mil idosos no país, usando, a gente chama de dispositivos vestíveis, são pulseiras, são relógios, e a gente alterou os algoritmos desses relógios para monitorar, e está mostrando uma página que mostra, né, o monitoramento de idosos, né? Nós monitoramos todos os idosos aqui da cidade madura do governo do Estado, né? O governo do Estado tem sido uma grande parceria com a gente, né? Nós temos desenvolvido toda a parte de gestão hospitalar, né? Nós temos uma plataforma de desenvolvimento hospitalar chamada a parte de regulação de leito de hospital, o Opera Paraíba. O Opera Paraíba é um sistema, um software, uma digitalização feita pelo NUTS, junto com o governo do Estado. E aí, vamos aqui, quais são os próximos passos do NUTS? Vocês estão crescendo? Coloca a infraestrutura aí para que a gente possa conversar um pouco, Léo. Os laboratórios. A infraestrutura. Nós temos hoje cerca de 9 laboratórios, como você pode ver aí nessa tela, né? A gente tem um laboratório de gestão hospitalar, isso junto ao governo dos estados, né? Nós temos um laboratório de análise de imagem, a gente consegue perceber, temos sistemas com inteligência artificiais que conseguem perceber se um paciente teve uma micro AVC, se teve um câncer de próstata, e às vezes nem é detectado ainda com a imagem, mas os nossos sistemas de inteligência artificial já detectam, já anunciam. Nós temos laboratório de computação biométrica, laboratório de instrumentação biométrica, os laboratórios de dispositivos médicos, os de sistemas inteligentes, inteligências artificiais, né? Laboratório de usabilidade, isso é um negócio super importante, usabilidade e fatores humanos, que às vezes um dispositivo médico é imaginado, é desenvolvido por um engenheiro, mas quem vai usar é um médico. E às vezes o engenheiro imagina que um botão em uma certa posição do equipamento é o ideal.
O médico, só que o médico sabe qual é o que ele precisa. O médico diz, não, na hora eu estou usando esse equipamento, estou fazendo esse outro serviço. Então, se mudar a posição. E a gente tem um laboratório e analisa isso, estuda isso e propõe essas alterações. Esse laboratório de usabilidade e fatores humanos. Temos o laboratório de fabricação de dispositivo médico, os laboratórios de impressão 3D, nós chamamos de manufatura aditiva, né? Uma manufatura avançada, onde ele consegue projetar e desenvolver e apresentar uma prótese personalizada para o paciente. E não somente uma prótese, também acompanhar e ajudar ao médico em planejamento cirúrgico, né? Às vezes uma cirurgia complicada, né? A gente desenvolve os nossos métodos nos sistemas computacionais e ajudamos ao médico produzindo para isso guias cirúrgicos para evitar que o médico, na hora, né, pela falta de visão, ele não consiga fazer a cirurgia de forma, principalmente na área de ortopedia, devidamente adequada. A gente desenvolve um guia que ajuda o médico a fazer uma cirurgia mais precisa, mais exata, com menos tempo. De onde surgiu tudo isso? A gente sabe, se tem uma ideia, mas aí você vai somando. E aí, vocês precisaram ir para fora do Brasil para ver também alguma coisa? Quais foram os conceitos e de onde vocês trouxeram? Perfeito. A gente tem, é uma boa pergunta, a gente tem sempre buscado parcerias internacionais, né? Nós temos feira, agora mesmo eu estou indo para uma feira em Hannover, na Alemanha, né? É considerada a maior feira na área da saúde do mundo, a Medical. Né? A gente vai para as feiras, vai para os congressos, a gente verifica, visitamos o laboratório e vai conversando, né? Nunca se sabe e vai se fazer amanhã, mas sempre nos encontramos problemas na área da saúde e sempre procuramos soluções para isso. Professor, nós somos limitados no tempo. Eu lhe pergunto, para que não haja uma interrupção no NUTS, como vocês se prepararam para que o NUTS ele tenha uma condução de décadas e que possa sempre estar independente, mesmo estando dentro de estruturas, mas ele seja livre para correr o mundo? Olha, a melhor maneira, eu acho, é dando autonomia aos professores, os pesquisadores que estão dentro do NUTS. Qualquer pesquisador dentro do NUTS, ele tem total condição de conduzir o NUTS para frente, todos eles, né? E, na verdade, ali não é somente uma pessoa, é uma grande família, são todos estão envolvidos, é uma grande equipe dentro do NUTS. Lá todos estão trabalhando, todos focam em soluções e engrandecimento da instituição. Estou entendendo. Vocês estão construindo algum espaço novo? Nós estamos construindo 2 grandes espaços. Hoje nós estamos em um ambiente que é mais ou menos 1.100 metros quadrados. E estamos concluindo agora um outro ambiente de 5.000 metros quadrados, onde nós vamos nos transferir para esse ambiente, né, de 5.000 metros quadrados. Está faltando, basicamente, nesse ambiente, a parte de estacionamento, a parte mais externa, né, de urbanização da parte. E iniciamos agora, a reitoria fez a licitação, nós conseguimos o recurso no Ministério da Saúde, estamos construindo uma fábrica em Bodocongó, uma fábrica para dispositivos médicos. Nós vamos produzir, né, e em Campina montar Grande, em Campina ali em Grande. Bodocongó, que ninguém sabe, ninguém conhece, só pensa no açude de Bodocongó. Ali será construída uma fábrica de dispositivos médicos. 12.000 metros quadrados. É ali naquele contorno e vai para o antigo Redentorista, para a FAP e para o EPB. Se você observar, contorno, à direita tem uns tapumes já. À esquerda é a parte de educação física, né, Léo? Exato. É o campo, a pista de corrida, seguindo em frente à Universidade Estadual, à direita é o Redentorista. Redentorista, FAP. A FAP. Então é ali naquela curva. Naquela curva, se você observar hoje, passando lá hoje, você já vai ver um tapume, né? Tem máquinas trabalhando, tal. Ali vai ser uma fábrica com 12.000 metros quadrados. E além disso, o NUTS está proporcionando a urbanização daquela área. Também. Resulta na urbanização. Que Campina Grande tem aquela área praticamente morta. Chegou ali um loteamento que é o Bento. O Bento mais chegou. em cima. Aí a Universidade Estadual com sua estrutura, o Redentorista que morreu.
eu não entendo como é que o Redentorista morreu, eu fui aluno redentorista, e aí a FAP e aquela área toda aberta. Com a chegada dessa fábrica, vocês urbanizam e dão um significado novo àquela região. Aí a geração, quantas pessoas envolvidas nesses projetos NUTS, professor? Olha, hoje dentro do laboratório, pago por projetos com indústria, projeto com o governo, etc. e tal, nós temos cerca de 130 pessoas, né? Fora as pessoas que estão lá e têm salário da universidade, que é o meu caso, por exemplo. Mas fora essas pessoas que têm salário da universidade, tem mais 100. Eu sei esse número porque é pago pelo laboratório. É o laboratório que acerta no final do mês. Acerta no né? final do mês. É de 130 pessoas trabalhando lá. E isso gerando emprego e renda. Soluções social, uma solução social sensacional, e gera emprego, né, dá condição de vida às pessoas, tá certo? Porque a questão da saúde, ela não é só para cuidar da saúde da gente, não. Ela também gera emprego, ela gera riqueza, ela dá condições de vida às pessoas. É preciso explorar também isso, saber que existe isso. E os próximos, o que é que vocês estão planejando para os próximos meses, próximo ano, em termos de tecnologia que chega ao mercado? Vocês têm? São várias questões. Tem várias tecnologias, várias solicitações. Eu praticamente toda semana tenho 3, 4 reuniões com empresa. Por exemplo, tem uma agora, né? Eu não vou dizer o nome da empresa, porque a gente não assinou ainda. Questão estratégica. Questão estratégica, mas nós estamos firmando um contrato agora para desenvolver um SEC. SEC é um equipamento de circulação extracorpórea. Por exemplo, quando a paciente faz uma cirurgia e o coração do paciente sai do corpo para um procedimento, uma máquina faz o papel do coração. Nós fomos contratados por uma multinacional para fazer um equipamento deste. Rapaz, a gente começa assim pensando, NUTS, que danado é NUTS? Aí a gente está falando de vida. Nós estamos falando de equipamentos gerados para dar qualidade aos médicos para que eles possam salvar vidas. Por exemplo, tem um outro dispositivo lá, é um sucesso nosso, é uma palmilha. Uma palmilha que deteta... Eu vi a matéria na TV Paraíba dessa palmilha, professor. Essa palmilha ela detecta, né? Ela tem uns sensores, né, na palmilha, e ela deteta como é que está a marcha de um paciente. Por exemplo, uma marcha de um paciente após uma cirurgia de joelho, de quadril, ou mesmo um idoso. Um idoso, segundo o geriatra, no caminhar de um idoso, você consegue detectar várias questões que ele possa ter de saúde, né? E também o Ministério da Saúde agora fez uma nova encomenda para nós nessa palmilha, e a gente adotasse um algoritmo para quem tem pé diabético. Porque em tem pé diabético, ele pede a sensibilidade do pé. E com essa palmilha, a gente começa a perceber se ele está pressionando mais um lado do pé, certamente ele pode ferir depois, tá certo? Então a palmilha vai avisar ao paciente. Nós já temos aqui, ó. Está aí a palmilha. Palmilha inteligente. Quer dizer, são questões que mexem diretamente no dia a dia do cidadão. Tem várias soluções lá. Nós temos várias soluções. Essa é uma delas. Nós temos uma outra solução que eu também considero sensacional, né? Porque ela demonstra como pode acontecer uma transformação digital na saúde. É um sistema de monitoramento de dispositivo que está no pé do leite de um paciente. No pé do leite do paciente tem vários dispositivos medindo, né, sinais vitais, etc. Tal. Aquelas informações que estão ali, a gente transfere ela para um grande telão e para um celular do médico. O médico pode observar de casa como está o paciente dele que está na UTI. A telemedicina, a NUTS tem uma influência dentro da telemedicina? Está trabalhando para isso? Nós temos uns projetos já e está dentro da telemedicina. Que é exatamente isso, o acompanhamento. Acompanhamento à distância. A distância é importantíssimo, principalmente nas cidades menores, onde você tem menos condições de se ter a atenção. Essa palmilha mesmo, ela manda a informação para as nuvens. E o médico pode acompanhar um idoso à distância. E observando, ele pode dizer, me procure que tem alguma coisa diferente. Exatamente. Então, tudo isso dentro de Campina Grande, a partir da criação de um órgão tão importante e tão pouco conhecido em Campina Grande. No meio acadêmico, a gente sabe a importância do NUTS, mas a gente está falando para a população de Campina Grande. Nós estamos falando em saúde programada para o mundo todo. Veja aí,
esse semestre passado eu tive na Alemanha, levando para um instituto na Alemanha um catetezinho, né, um standzinho, nós desenvolvemos aqui, que na Alemanha eles não tinham conseguido desenvolver. Nós fizemos um stand em impressora 3D. Fizemos um standzinho e eu levei em mãos, né, para ser avaliado e testado em um instituto na Alemanha. E esse reconhecimento lá fora vocês recebem muito mais do que aqui? A gente lá realmente tem uma... Porque eles valorizam a academia, né, professor? O Brasil também valoriza, né? O Brasil valoriza bastante. Mas... Talvez quem não valorize tanto é a classe política, que nunca dá o valor do que uma entidade como essa ela pode produzir, do que um professor numa academia pode produzir com seus alunos, com pesquisa, dando condições. Porque, me permita aqui, o senhor mesmo foi quem disse, eu sou professor da universidade. Então, qual era o diferencial pelo trabalho apresentado? Era para ter um salário mais de ministro. Mas não, a gente sabe. E aí, professor, eu quero, em seu nome, parabenizar a todos do NUTES e parabenizar a Universidade Estadual, registrando o nosso querido professor e companheiro Léo Alves, que está aqui acompanhando o professor Misael. E aqui o NUTES, pela a capacidade que ele está tendo de não esperar. O mundo tem que se fazer agora. Não pode se esperar para o amanhã. E a ideia de se ter um empreendimento como esse dentro da nossa universidade, dentro do nosso município, que Campina Grande é uma referência tecnológica, a gente tem que botar isso na cabeça da classe política, e aqui eu não estou falando de político A, nem B, nem C, não. Eu estou falando que colocar na classe política, na cabeça dos políticos, que Campina Grande ela tem uma importância muito maior do que se imagina. As universidades, como a Universidade Estadual, a Universidade Federal, elas não podem passar pelo aperto que passam. É necessário ter empreendimentos desses independentes, que possam correr no meio privado, como é nos Estados Unidos, como é na Europa, que as universidades têm seus departamentos. Deixa eu contar uma... Fique à vontade. Vou contar um fato. Certa vez eu estava dizendo a um professor na Alemanha que no Brasil você tem um estudante que está resolvendo um problema, vai dar uma tese de doutorado para aquele estudante, ele passa 4 anos resolvendo um problema e ninguém tem interesse, só o estudante. Só. Ele olhou para mim e disse, então, a universidade de vocês é muito rica, tem dinheiro demais, se dá esse luxo. E me disseram. Não sabe o que é o sacrifício de se fazer uma especialização, um mestrado e um doutorado. Só quem passa por isso é que sabe. Agora, eu gostaria de deixar salientar assim, o governo do Estado tem ajudado bastante. Claro. Ele faz encomenda a gente. Ele não dá dinheiro de graça, não. Ele faz o menos, a gente dá o retorno. Né? Tem muita coisa que nós estamos fazendo em parceria com o governo do Estado, ele dá a contrapartida financeira, a gente dá o produto. Porque quando eu falo assim, a classe política como um todo, não é governo A nem B, inclusive a gente agradece aos governos municipais, estaduais e federais que investam. A gente tem que ter na cabeça que é investindo nesse pessoal que a gente pode chegar a um patamar de civilidade, um patamar de desenvolvimento, em que o professor Misael saia daqui para a Alemanha com um standzinho, foi feito lá em Campina Grande. E a Alemanha não conseguiu, e a gente conseguiu. Então, tu já imaginou se a gente der mais condições a esse povo? A gente domina, se der condições ao brasileiro, a gente domina o universo. Não é só a terra, não. A gente domina tudo. Porque eu penso numa coisa que o brasileiro tem, é criatividade e sabe resolver. Professor, então, deixar o espaço sempre aberto. Quando quiser trazer informações, quando quiser divulgar alguma coisa, tem Léo aí que tem um contato direto com a nossa direção. E a gente fica sempre muito honrado em poder tratar de temas tão importantes. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco, né, do pouco que nós temos feito, mas o muito para a gente. Né? Eu sou muito grato por isso. Professor Misael Moraes, esse homem já foi secretário, já foi coordenador de campanha, inclusive tivemos junto em 2012, professor, e aí com ele eu desejo a todos que fazem parte do NUTES um sucesso e crescimento, porque vocês crescendo com certeza,
principalmente nessa área da saúde, virá novidades e melhorias para a população, para o cidadão, porque isso no final vai bater lá no calçado do diabético, como eu sou, vai chegar essa tecnologia e um dia a gente espera estar batendo, usando a palmilha e já se organizando, e o médico dizendo: ei, pisa direito, danado, tu tá com isso, isso e isso. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Se Ele permitir, a gente volta esta semana ainda. Tchau! Um programa de entrevistas trazendo as histórias mais importantes do cotidiano dos campinenses. Conexão Campina, com Edson Pereira.